Boa tarde a todos e todas. É um enorme prazer estar aqui entre vocês. Trago aqui o cumprimento do Conselho Federal de Enfermagem, da qual eu sou vice-presidente do COFEM, para a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, em nome do Dr. Silvio da Conceição, a quem eu agradeço pelo convite. Cumprimento ao Dr. Vitor Grabois, já conheço de longa data, um grande amigo, e é um grande prazer estar aqui nessa mesa, dividindo essa mesa com você. Muito obrigada a todos. Passo a palavra, então, para o doutor Victor Grabois, para suas considerações iniciais. Bom, gente, boa tarde a todas e a todos. Agradecer a Silvio, Adani e Andréia, né, que compõem o núcleo diretor da Rebraensp Rio de Janeiro. Para dizer do meu prazer de estar com Nádia, e quero, enfim, não só o prazer de estar com ela, pessoa física, mas por toda também a representatividade, pelo belíssimo trabalho que o COFEM tem feito, em particular aí no enfrentamento, né, na questão da pandemia. Então, acho que isso é muito relevante, muito importante. E dizer do meu prazer de estar com todos vocês. Enfim, o dia hoje já está corrido, mas esse é o nosso prazer de estar aglomerando virtualmente, né? Já que a gente não pode aglomerar fisicamente, vamos aglomerar virtualmente e aprender e trocar. É isso. Um abraço grande a todos. Obrigado. Passo a palavra, então, agora para a doutoranda Adani Viana, que é a coordenadora do Núcleo Rio de Janeiro da Rebraensp e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências da Unirio e coordenadora do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal Souza Aguiar. Boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui e a gente quer agradecer de início à doutora Nádia e ao doutor Vitor pelo aceite, né, de conversar com a gente e discutir assunto tão relevante para o momento. Sempre relevante, mas no momento bem oportuno. E que a gente faça uma discussão profícua e que todos aproveitem, né? Então, que seja uma tarde proveitosa para todo mundo. Passo a palavra, então, para a enfermeira Andréia da Silva Ludovico, que é vice-coordenadora do Núcleo Rio de Janeiro da Rebraensp, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências da Unirio e coordenadora das unidades de terapia intensiva do Hospital Municipal Souza Aguiar. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez agradecer a união da Sobrasp e da Rebraensp em prol tanto dos pacientes, né, dessa segurança e qualidade, quanto dos profissionais. Só essa semana eu já tive 3 profissionais afastados com Covid, então, né, a pandemia persiste e precisamos unir forças para que a população e todos os profissionais entendam, né, a grande preocupação em relação a isso e de manter, né, esse compromisso na linha de frente do trabalho, né, em prol da segurança. Então, agradecer aos convidados, doutora Nádia e Vitor, né, sempre juntos aí em prol da profissão e da segurança e qualidade do paciente. Então, obrigado a todos pelas considerações iniciais. Antes de continuarmos, vou falar um pouquinho sobre as questões, né, de gerenciamento aqui da sala. Peço a todos que mantenham suas webcams e seus microfones desligados. Isso, além de otimizar o tráfego de dados, evita microfonias aqui na nossa sala. Vou, então, passar a palavra para a doutora Nádia, vice-presidente do COFEM. A doutora Nádia vai conversar com a gente sobre a atuação do Conselho Federal de Enfermagem na promoção da segurança dos profissionais durante a pandemia de Covid-19. Nós vamos prosseguir com a palavra da doutora Nádia, depois a palavra do doutor Victor, e no final vamos discutir um pouco e apresentar as perguntas que vocês possam fazer no nosso chat, e eu vou estar administrando isso. Doutora Nádia, a palavra é sua. Ok, obrigada. Bom, esse, para nós, profissionais de enfermagem, foi um ano de grandes desafios.
né? É o ano nosso de valorização da profissão. É um ano em que estávamos nos organizando para realizar a campanha nacional, de forma internacional, pela valorização da enfermagem, pelo todo o trabalho da enfermagem, em todos os segmentos, em todos os setores, liderança, formação, enfim. E neste ano nos vimos surpreendidos com esta pandemia, que nos colocou num protagonismo muito grande em relação à assistência e ao cuidar, que é a nossa essência da população do Brasil. Infelizmente, nos deparamos, né, com uma realidade em que as nossas autoridades não estavam preparadas, não se organizaram para esse enfrentamento. E o governo central, principalmente, que deveria ter norteado as ações, junto aos governos estaduais, aos governos federais, os municípios, a rede privada, enfim, não assumiu o seu papel. Houve um retardo muito grande e, mesmo assim, até o momento, ainda não temos o protagonismo do governo central à frente dessa pandemia. E, nesse sentido, vimos os nossos profissionais de enfermagem envolvidos neste processo, dando conta desta pandemia, deste enfrentamento, sem preparo, sem insumos, sem material, sem treinamento adequado. Temos profissionais em pânico. O COFEM recebeu, assim, inúmeras denúncias, inúmeros contatos, inúmeras pessoas, que às vezes, nem só denúncia, mas sim, a gente vê que os profissionais estavam em pânico, né? Despreparados, sem saber como lidar com aquela situação, e sem o equipamento, e sem o material adequado, sem o treinamento, sem saber como lidar em frente àquela pandemia que estava ali na nossa frente. Então, nesse momento, nós, em termos do Conselho Federal de Enfermagem, trabalhamos junto ao Ministério para tentar trazer o Ministério, vimos junto com ele, tentando organizando juntos o trabalho, e assumimos junto com esses profissionais, este enfrentamento. Dentro do COFEM, organizamos o grupo de gerenciamento de crise, trabalhamos com as cartilhas, enfim, dando aos profissionais orientações de como lidar, como organizar o serviço, paramentação, desde paramentação, porque víamos que nossos profissionais se infectavam exatamente neste momento, né, da paramentação, e principalmente na hora da retirada do equipamento de proteção individual. Recebemos inúmeras queixas, milhares de queixas, milhares de denúncias, estamos em torno de 9.000 denúncias, dessas 9.000 denúncias, 60% dessas denúncias todas elas foram apuradas, e 60% dessas denúncias foram encaminhadas, tiveram seu devido encaminhamento Ministério Público, muitas para Vigilância Sanitária, secretarias de Estado, secretarias de Saúde, enfim, para que providências fossem tomadas. Queixas, muitas denúncias com relação à ausência do material de proteção individual, do equipamento de proteção individual, e outras, o equipamento de proteção individual de baixa qualidade, em que não oferecia a proteção necessária a esses profissionais. Vimos os nossos profissionais também sem treinamento. E nesse
sentido, né, nós apoiamos primeiro nós organizamos um treinamento com o próprio material, com o próprio instrumento da Organização Mundial de Saúde, que cedeu ao Conselho Federal de Enfermagem, que nós disponibilizamos através do nosso site. Depois pactuamos junto com o Ministério da Saúde o treinamento, né, oferecido, e também fizemos um chamamento público em que a Universidade Federal de Santa Catarina foi selecionada nesse processo e oferecemos 300 mil vagas para treinamento dos nossos profissionais de enfermagem, tanto a nível técnico quanto ao nível superior, do enfermeiro ou técnico de enfermagem, trabalhando com eles e capacitando esses profissionais, né, tanto nas medidas de biossegurança, quanto na atualização de cuidados intensivos, no manejo clínico desses pacientes, e esses cursos têm uma carga horária de 40 horas semanais, e os nossos profissionais recebem um certificado emitido pelo COFEM e pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, o COFEM, neste momento, assumiu o seu protagonismo, que é este mesmo, de estar ao lado dos profissionais. Nós entendemos que proteger a vida dos profissionais de enfermagem é promover a segurança dos nossos pacientes. Os nossos profissionais de enfermagem, eles estão diuturnamente ao lado desses pacientes. Infelizmente, lidamos com questões que interferem gravemente no nosso trabalho, no nosso dia a dia, interferem no nosso enfrentamento a essa pandemia, que é as jornadas de trabalho nossas extremamente extenuantes, multi-empregos, uma grande maioria possui mais de um vínculo empregatício. Interessante também que na própria pesquisa perfil de enfermagem, nós podemos ver que até não é a grande maioria, mas que são 30% que possuem mais de um vínculo profissional. Esse é um dado interessante, só que 30% de 2.300.000 é um quantitativo muito grande, é muita gente, né? Então, na realidade, não é a grande maioria, mas é um grande número de profissionais que têm a realidade de multi-empregos, de outros vínculos, e o que mais impacta nesse momento de pandemia é que um grande quantitativo, ele sai de um plantão, não há intervalo de descanso, e ele já imediatamente assume um outro plantão, uma outra jornada de trabalho de 12 horas, e gera um cansaço extremo, com certeza, e o cansaço leva ao adoecimento, ao estresse, e nesse momento de pandemia leva, inclusive, à contaminação, porque é necessário estar descansado, é necessário estar se paramentando e desparamentando com tranquilidade, sem estresse de horário, enfim. Vimos nossos profissionais também muito ansiosos com relação a seus familiares, a ter essa jornada tão extenuante, aos multi-empregos, e ir para casa e ter seus idosos e suas esposas grávidas, seus filhos, seus maridos, enfim, pai, mãe. Muitos nossos profissionais, eles são provedores de sua família, então o estresse de ir para casa e poder contaminar a sua família foi uma situação também muito difícil, muito enfrentada. Nesse sentido, o COFEM também disponibilizou o atendimento solidário de profissionais de enfermagem de saúde mental, enfermeiros de saúde mental,
em que, logo no primeiro dia que nós disponibilizamos esse serviço, com a participação desses enfermeiros, a quem nós fazemos um enorme agradecimento, que dedicam horas, né, dos seus dias para nos atender, para atender os nossos profissionais de enfermagem, e logo no primeiro dia tivemos mais de 200 atendimentos. E assim tem sido em torno de 130 atendimentos diários, né? Tem um número alto de enfermeiros, mas ainda o número maior é de técnicos e auxiliares de enfermagem, principalmente técnicos. Mas é muito próximo entre enfermeiros e técnicos, uma diferença muito pequena. E nesse universo de problemas com material precário, ausência de material, ausência de treinamento em muitos municípios, vivemos uma situação de ver o adoecimento de nossos profissionais. O dimensionamento inadequado, que já é crônico, né, nos nossos serviços, e que se agrava, logicamente, no momento de pandemia, em que os profissionais, que já são em número insatisfatório, muitos se afastam por licença de saúde, enfim, quarentena, e aí essa equipe que já vive um problema de dimensionamento crônico ao longo dos anos, aí, ela fica mais carente e com um número muito deficiente de profissionais para dar suporte à população. Aí, nesse sentido, nós organizamos, né, dentro do COFEM, que é o nosso observatório. E o observatório, ele surge numa necessidade de sabermos quantos profissionais nossos estão na linha de frente e quantos estão adoecendo. E o número de óbitos desses profissionais, porque essas informações nós não conseguíamos pelos canais governamentais. Então, fizemos uma campanha entre os profissionais de enfermagem, colocamos o observatório disponível e com acesso fácil à população, de um modo geral, porque o site do Conselho, ele é aberto à sociedade, e os nossos colegas, e os RTs, os responsáveis técnicos, eles mesmos se encarregam de fazer esta notificação ao Conselho Federal. Então, as informações que nós temos no observatório, elas são realmente informadas pelos nossos colegas. E nesse universo, nós temos, no momento, 39 mil profissionais que já foram infectados, entre casos suspeitos e confirmados, e estamos com mais de 400 óbitos entre profissionais de enfermagem, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. Logicamente, pela própria característica da profissão, a maioria são mulheres, a faixa etária maior de óbitos que nós temos na categoria, na nossa classe, é a faixa etária de 41 a 51 anos. Logo em seguida, temos a faixa etária também de 61 a 70 anos. Essa é uma questão que muito nos preocupou, que logo no início da pandemia, nós emitimos um parecer, o COFEM emitiu um parecer, para que esses profissionais com mais de 60 anos e com comorbidades fossem afastados, e também com comorbidades, não só pela idade, né, pela idade e que têm comorbidades, fossem afastados do atendimento direto ao paciente. E, nesse sentido, nós também cuidamos de autorizar, através de uma resolução, o atendimento através da teleconsulta, que não é uma atividade normal que nós enfermeiros desempenhamos, que a nossa consulta ela é uma consulta presencial,
mas entendemos que nesse momento, inclusive para proteger a população e estes profissionais que precisavam ser afastados do front, precisava estar afastado do atendimento direto ao paciente portador de Covid, que ele pudesse estar atuando de uma forma indireta, cuidando da população, deixando com que essa população não acessasse, fazendo com que essa população não acessasse a unidade, mas que fosse atendido de forma remota, né, e que também esse vínculo entre a unidade, somente a unidade básica, não fosse perdido, né, que ele pudesse ser assistido, ter o seu acompanhamento de hipertensão, de diabetes, de outras patologias, porque os nossos clientes, os nossos pacientes têm outras patologias, e nesse momento a gente parecia que só pensava em Covid, mas tínhamos que pensar nesta clientela também, que ia acabar procurando a unidade de saúde, porque a porta não estava aberta e ele precisava de orientação. E também orientar a população que estava em casa, em quarentena, enfim, e que precisava de orientação de como cuidar daquele seu familiar que estava em quarentena, e como observar sinais e sintomas, em que momento levar ao hospital, enfim. Então, pensamos na teleconsulta como exatamente um suporte importante neste processo da pandemia, e realmente foi. No início, vimos os municípios despreparados para esse atendimento, né, mas foi se organizando ao longo do tempo, com muitos problemas. Vimos profissionais usando o seu próprio equipamento, o seu telefone pessoal, enfim, no final, o próprio município passou a ofertar o equipamento adequado, enfim. E os municípios foram se organizando e houve esse atendimento da teleconsulta, em que, no momento, inclusive, nós recebemos solicitação de profissionais e também de instituições para saber se a nossa resolução 634 será mantida ou se será extinta após a pandemia. Essa resolução, a 634 de 2020, ela foi uma resolução exatamente para atender este momento da pandemia, para atender exatamente esta população que precisava ser atendida, precisava de orientações do Covid, que precisava também ter os seus outros tratamentos acompanhados, medicamentos, orientações, e não se deslocar até a unidade, e foi uma medida realmente muito eficaz, que conseguiu dar este suporte e manter o vínculo com a unidade de saúde. Mas provavelmente essa será uma discussão posterior para o plenário do COFEM. Considero que a teleconsulta, ela jamais pode substituir uma consulta presencial, mas ela pode ser, sim, uma ferramenta, né, de apoio nesses momentos e em outros momentos também, para o atendimento à população. Precisamos, mais à frente, o plenário do COFEM irá decidir e ver se essa resolução será estendida como uma ferramenta nesse processo do cuidar. E outras medidas também foram muito importantes, porque vimos que tomamos também medidas judiciais com relação ao afastamento desses profissionais, porque apesar de termos oferecido a teleconsulta como uma ferramenta, várias unidades de saúde, inclusive os nossos hospitais federais, não afastaram os nossos profissionais de saúde com mais de 60 anos e com comorbidades do atendimento. E logo no início, esta era a faixa etária em que tinha, assim, o maior número de pacientes acometidos e de óbitos. Então, precisamos entrar com medida judicial para que esses profissionais fossem realmente afastados, e assim foi feito. E o próprio juiz que deferiu a sentença, ele colocou como que
uma unidade da União, não atende a uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Precisamos entrar na justiça para que os nossos profissionais fossem realmente afastados da linha de frente do atendimento ao Covid. Porque, infelizmente, nós não cuidamos dos nossos pacientes. Os governos, quem está na coordenação do atendimento, quem está na gerência, muitas vezes não tem esse olhar. Nós não somos máquinas, nós adoecemos, nós já temos patologias, e isso tem que ser respeitado, as condições têm que ser respeitadas e tratadas e consideradas dentro da sua magnitude no processo de trabalho. Essas profissionais não poderiam estar na linha de atendimento, mas estavam. Através dessa liminar, nós conseguimos que esses profissionais fossem afastados e tivessem uma outra função. Entregamos também ao Ministério da Saúde uma documentação solicitando contratação de novos profissionais para atender justamente ao déficit que já vivemos, que é um déficit crônico nas nossas equipes, e nesse momento de pandemia consideramos que precisávamos de um número maior de profissionais, tanto que nós fizemos o parecer número 02 de 2020, em que o COFEM definiu o dimensionamento adequado para cada serviço de atendimento ao paciente portador de Covid. Hospitais de campanha, centros de terapia intensiva, unidades básicas, enfim. Cada serviço, um grupo do Conselho trabalhou com muito empenho, né, e definimos por área, né, qual o quantitativo adequado para ter o dimensionamento correto para atender essa população sem levá-los a risco. E nós entendemos que se protegermos o profissional de enfermagem e os profissionais da saúde, com certeza a população vai estar protegida. Porque um profissional de saúde que não está devidamente protegido, devidamente amparado, devidamente com recursos materiais, com insumos adequados para atender a sua população, a sua clientela, e também com salário digno, com horário de trabalho, carga horária compatível, ele vai colocar em risco esse atendimento e a qualidade desse cuidado que ele está prestando. Não é possível ainda vivermos com uma carga horária de 44 horas semanais, como muitos colegas nossos vivem. Trabalham. Essa semana nós tivemos uma reunião no Ministério da Saúde, fomos convidados e levamos em uma das plataformas, mais uma vez, a questão foi as 30 horas semanais, além de outras mais importantes para toda a enfermagem brasileira. Mas as 30 horas é fundamental. Os nossos profissionais trabalham, muitos deles trabalham 44 horas semanais, 40 a 44 horas semanais, com mais de um vínculo. Então, é subhumano. Nossos salários, em comparação aos salários de outros países, ele é muito aquém das necessidades. E aí precisamos ter essas jornadas extremamente extenuantes e que, com certeza, coloquem em risco o nosso atendimento e a nossa qualidade de serviço prestado à população. O nosso mercado de trabalho é um mercado de trabalho muito específico. Nós somos profissionais altamente especializados. Não podemos ser tratados da forma como estamos
como estamos vivenciando o nosso dia a dia, nossos contratos de trabalho, a precarização do nosso vínculo empregatício, a terceirização. Então, o profissional de enfermagem, o profissional de saúde, nesse momento de pandemia, fica extremamente claro a importância deles. Se não tivesse o Serviço Único de Saúde, se nós não tivéssemos o SUS, se não tivéssemos os profissionais de enfermagem, profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, não teríamos dado conta. Estamos dando conta, estamos atendendo. Não recebemos em nenhum momento nenhuma queixa de que algum profissional de enfermagem tenha abandonado seu posto de trabalho. Isso é muito gratificante e é muito importante, porque demonstra o compromisso que temos com a saúde pública, com a população. Porque se o SUS existe, mesmo precário, por causa do subfinanciamento crônico que vivemos, mas se não fosse os profissionais de enfermagem, nós, profissionais de saúde, comprometidos com o Sistema Único de Saúde, comprometido com a população, nós não teríamos dado conta dessa pandemia, da forma como demos, da forma como enfrentamos, com tanta dificuldade, com ausência de treinamento, com ausência de material, com material precário, e sem nenhuma denúncia de que um profissional abandonou o seu posto de trabalho. Trabalhou, sim, extremamente estressado, infeliz, preocupado, mas estava lá, ainda dando sorriso, atendendo com dignidade a todos que procuravam o serviço. Então, se não fosse nós, profissionais de saúde, comprometidos com o Sistema Único de Saúde, essa pandemia teria tomado proporções muito maiores. Então, temos sim que proteger, temos sim que defender essa bandeira do SUS, e temos sim que lutar pela valorização dos profissionais de enfermagem, pela valorização e pelo reconhecimento do Serviço Único de Saúde, dos profissionais de saúde, tanto da rede pública quanto da rede privada. Porque nesse momento estamos todos juntos nessa guerra, nessa batalha, com esse inimigo invisível e sem o apoio e a orientação e o protagonismo de quem deveria estar à frente das nossas, nos liderando e coordenando as nossas ações, que é o governo central, que é o Ministério da Saúde, que é as secretarias, que deveriam estar alinhadas e caminhando juntos. Vivemos um momento em que chegou ao ponto das pessoas não acreditarem no isolamento, muitas pessoas, no uso da máscara, porque ouvimos falas de líderes que deveriam defender exatamente o isolamento para proteger vidas, e principalmente a vida de nós, profissionais de enfermagem, que estávamos ali na linha de frente, para que não sobrecarregasse os serviços. E vimos, infelizmente, comportamentos contrários. Mas, de um modo geral, a maior parte da população atendeu ao preconizado pela Organização Mundial de Saúde, aos profissionais que foram para a mídia, que deram seus relatos, que nós, profissionais de enfermagem, profissionais de saúde, nos mobilizamos para dizer a esta população
o que nós esperávamos deles para que eles nos ajudassem a controlar essa pandemia. E este foi um momento gratificante. Gratificante para toda a população e para todo o Sistema Único de Saúde. O Conselho Federal de Enfermagem esteve sempre lado a lado de todos, da enfermagem brasileira. Não mediu esforços. Interrompemos o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, suspendemos. Poderíamos ter feito de forma online, como várias instituições fizeram. Primeiro, que não é um congresso que poderia ser feito de forma online. Segundo, que esse não era o nosso objetivo. O nosso objetivo era exatamente estar junto e trabalhar e defender a vida dos nossos profissionais de enfermagem. E, nesse sentido, fizemos uma licitação e conseguimos adquirir 300 mil máscaras PFF2 e N95 para serem distribuídas para os centros de referência de atendimento ao Covid. Esta distribuição, como nós não temos como distribuir, foram feitas através dos conselhos regionais. Então, o Conselho Federal encaminhou aos conselhos regionais um quantitativo X, de acordo com os centros de referências que cada estado dispunha e de acordo com como a demanda, de como a pandemia se apresentava em cada estado, enfim. E aí foram distribuídas máscaras PFF2 e N95 para esses profissionais que estavam no enfrentamento da Covid e que estavam usando, muitas vezes, máscaras cirúrgicas, outras vezes, nem isto. Tinha unidades que a gente soube, em vários lugares do Brasil, e até máscaras confeccionadas de forma doméstica foram oferecidas. Então, nesse momento, estar lado a lado e devolver aos nossos profissionais a proteção que eles merecem foi fundamental e nos empenhamos muito nisso e conseguimos cobrir e oferecer as máscaras para a proteção dos nossos profissionais. Nesse sentido, também trabalhando junto com as secretarias de saúde, tanto municipais quanto estaduais, para aquisição de máscaras, através das fiscalizações. Estimulamos os conselhos regionais que fizessem as fiscalizações. Todas as denúncias recebidas eram devolvidas aos conselhos regionais para que eles fiscalizassem, fora as denúncias que os conselhos regionais também recebiam, porque nós somos um sistema e trabalhamos de forma integrada, e, nesse sentido, nós conseguimos fiscalizar ao todo, até o momento, em torno de 16 a 17 mil instituições, com relação às denúncias e com relação a outras questões que eram informadas pelos nossos profissionais. O mais importante nesse processo foi ver que o profissional de enfermagem, ele depositou ao Conselho Federal uma grande confiança. Então, os profissionais de enfermagem não negaram esforços e ligavam e denunciavam, e nos empenhamos em, junto com os conselhos regionais, de trabalhar para que as denúncias fossem todas apuradas. E como eu disse, 60% delas tiveram que resultar em desdobramentos judiciais para atender. Outras denúncias não eram cabíveis, mas problemas locais que muitas vezes podiam ser resolvidos nos próprios locais, e assim os conselhos regionais atuaram. Então, nesse momento de pandemia, nós estivemos lado a lado com toda a nossa categoria de enfermagem, apoiando e não medindo esforços nesse sentido. E muito importante também colocar que, além disso, foram feitas inúmeras lives, entrevistas, enfim, estivemos na mídia
colocando os profissionais de enfermagem para que eles fossem, neste momento, protagonistas também dessas ações, junto com todos nós, dizer como se estava sentindo, como estava vendo, e a mídia foi muito favorável, muito importante nesse momento, que conseguiu registrar toda a dificuldade em que estávamos vivenciando e nos apoiaram muito nesse sentido. Foi muito importante poder contar, porque nesse momento de pandemia, temos que estar com toda a sociedade unida e trabalhando junto em prol da nossa população. O Conselho Federal de Enfermagem, além dessas medidas já citadas, também tomou uma série de outras medidas com relação a proteger os profissionais de turnos de atendimento no próprio Conselho Regional, estabeleceu prorrogação de carteiras profissionais, enfim. Tomamos também medidas administrativas para que estes profissionais não precisassem se deslocar até o Conselho para resolver questões que poderiam simplesmente serem resolvidas de forma remota ou com prorrogação de certidões e de atendimentos, diminuindo assim os atendimentos presenciais necessários. Mas é muito importante, eu coloco aqui, que os profissionais estejam atentos para que não se percam nesse processo e não deixem de estar com as suas documentações em dia, enfim, para atuar de forma correta, estar desempenhando as suas funções de forma técnica e legal, junto aos conselhos. Bom, estamos nesse momento, como eu já falei, com 400 óbitos de profissionais de enfermagem. De julho para cá, estamos tendo realmente uma redução do número tanto de óbitos quanto de casos, felizmente. Isso se deve a essas várias ações protagonizadas junto aos nossos profissionais, e também como também a própria pandemia está se comportando, né? Nós estamos tendo uma queda em relação ao número de casos, e isso é extremamente, ainda não dá para definir, mas teremos que ter essa queda ainda por mais 2 semanas, para podermos dizer que realmente estamos em queda, né? Mas já vivemos um cenário muito melhor, né, do que há 3 meses atrás, ou 4 meses atrás. Bom, nesse sentido, esperamos que esses pareceres e todas essas medidas tomadas pelo Conselho Federal realmente tenham trazido o impacto que estamos vivenciando e que eu espero que vocês também estejam vivenciando nos seus locais de trabalho, e dizer para vocês que o Conselho Federal de Enfermagem está trabalhando lado a lado com os profissionais, dentro da sua esfera de trabalho, dentro da sua esfera legal, mas atuando de forma plena junto aos profissionais de enfermagem de todo o Brasil. Estamos também, não deixamos de fazer as nossas atividades internas, estamos fazendo atividades remotas e devemos retomar as atividades talvez mais para o final de ano. Mas não deixamos de estar atuando e desenvolvendo as ações para a proteção dos profissionais de enfermagem e da sociedade. Que nós, Conselho Federal e Conselhos Regionais de Enfermagem,
somos uma autarquia federal que defende a população fiscalizando o exercício profissional, que entendemos que um profissional com sua autonomia e com sua capacidade técnica e legal, ele dá segurança no cuidado prestado ao paciente. Essa é a essência dos conselhos de fiscalização, é fiscalizar o exercício profissional para oferecer uma assistência segura a toda a sociedade. Obrigada. Estou à disposição. Bem, obrigado, doutora Nádia, pela excelente explanação, né? Sua explanação já motivou, né, algumas pessoas a fazerem observações e perguntas aqui no chat, e ao final a gente vai apresentar essas questões para a discussão. Antes de passar a palavra para o Dr. Victor, quero só registrar aqui a presença de algumas pessoas, a doutora Rafaela Caldas, que é a coordenadora do Núcleo Itabuna, da Rebraensp, doutora Eliane Maziero, coordenadora do Polo Paraná, da Rebraensp, doutora Josimerce Tavo, coordenadora do Núcleo São José do Rio Preto, da Rebraensp, professora doutora Tereza Tonini, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, membro do Núcleo Rio de Janeiro da Rebraensp e coordenadora do Grupo de Trabalho 1 Científico da Rebraensp Nacional, e a professora doutora Maria Antonieta Rubio Tirrell, professora emérita da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UFRJ, né, da Escola de Enfermagem Ana Nery. Vou, então, nesse momento, passar a palavra para o Dr. Victor Grabois, para ele apresentar o tema sobre os desafios e as perspectivas após a Covid-19. Dr. Victor, a palavra é sua. Eu queria, antes de tudo, parabenizar a doutora Nádia pela apresentação, enfim, que eu acho que, como eu tinha falado, acho que exemplificou e demonstrou na prática a importância do trabalho da Covid, no enfrentamento da pandemia, e porque eu acho que também trouxe, eu preparei uma apresentação que é mais num feitio acadêmico, mas eu também vou adaptá-la também um pouco ao tom e ao rumo que eu achei bem interessante do que a Nádia trouxe para nós aqui, então. Então, não há nenhum conflito de interesse e tal, enfim. E a minha ideia é abordar essa questão da segurança do trabalhador de saúde, mas pensando pelo envolvimento das organizações, das lideranças e dos profissionais de saúde. Bom, esse aqui é um slide que eu sempre gosto de mostrar, ele está em inglês, mas acho que é importante que a gente veja juntos o quanto que a segurança do paciente ela está ligada a tantas coisas e que a gente precisa, de fato, de uma visão sistêmica, uma visão integrada, né? A questão da pesquisa, da saúde ocupacional, esse slide é super feliz e ele já tem 11 anos, a questão da notificação de eventos adversos, a questão da aprendizagem com isso, uma cultura de abertura e aprendizagem, enfim, bom, a voz do paciente. Então, na verdade, quando a gente fala de segurança do paciente, e Nádia concretizou isso muito, a gente está falando disso. A gente está falando de carga horária, a gente está falando de equipamentos de proteção individual, a gente está falando de dimensionamento da força de trabalho, né, dos profissionais, a gente está falando do papel da liderança. Muitos de vocês, acho que a totalidade, conhece toda a discussão dos fatores contribuintes, e cada vez mais eu acho que a realidade está nos ajudando, ainda que com muita dor e por todos esses óbitos de profissionais de saúde e de brasileiros, né? E, enfim, o fato é que
não dá para falar de segurança do paciente sem a gente falar de todos esses aspectos que interferem diretamente no cuidado seguro e, como nós estamos afirmando agora, na segurança do trabalhador de saúde, como uma pré-condição absoluta para que o cuidado seja seguro. Esse é um outro slide também que eu gosto bastante, que algumas questões mais gerais, de que segurança do paciente não é um problema novo, enfim, atravessa os séculos e atravessa enfim, a civilização, e na segunda metade do século XX, com toda a introdução de tecnologias, isso ganha muita força, mas o fato é que, bom, acabamos de registrar, comemorar 20 anos da publicação do Errar é Humano, quer dizer, 20 anos na história da humanidade, 20 anos no cuidar de saúde é nada. Quando a gente olha para dentro do Brasil, se nós olharmos para o Programa Nacional de Segurança do Paciente, menos tempo ainda. A segurança do paciente é a base, né? Talvez seja o primordial, mas o fato é que, no mundo real, há conflitos entre eficiência, né, e segurança do paciente, há conflito entre a equidade e a segurança do paciente, nesse mundo de desigualdade, inclusive na oferta de serviços de saúde, isso afeta diretamente a qualidade. A segurança do paciente é alguma coisa que depende de muitas mãos, né? De muitas profissões da saúde, de muitas especialidades hoje na enfermagem, na área médica, né? Enfim, da administração, e tudo isso torna mais complexo. A ideia de prevenir que isso é mais barato do que remediar, mas a gente sempre precisa convencer os gestores de que vale a pena gastar, e, ao mesmo tempo, a ideia da gente se antecipar aos riscos, porque essa ideia de que os profissionais não vão errar não é verdadeiro. Os profissionais vão errar porque é humano errar, porque erra quem está cansado, erra com mais chance quem sai de um plantão para o outro, né? Erra quem é interrompido. Então, tudo isso é muito importante. E aqui também, para encerrar um pouco dessa parte introdutória, o que eu acho também que é muito importante, né? O sistema de segurança do paciente. Primeiro, a ideia de que, se a gente não tem uma liderança da instituição de saúde que entende a segurança do paciente, que apoia as ações de segurança, que entende que fazer reunião para discutir os problemas que ocorrem não é perda de tempo, né? Uma liderança que se aproxima da onde o cuidado acontece, que isso não é perder tempo, isso é dar apoio, isso é dar suporte às pessoas. A questão da segurança psicológica, que é um tema que eu tenho, enfim, muito me mobilizado, que é a ideia de que os profissionais de saúde possam falar das suas dúvidas, possam falar dos problemas, possam falar dos erros, possam falar dos eventos adversos, sem que tenham medo de correr risco de ser demitido, de ser advertido, de ficar mal visto. Isso ainda é um problema muito importante nas nossas instituições. A questão também de apostar nessa ideia da sabedoria da linha de frente, e isso não tem a ver com desprezar as evidências científicas, muito ao contrário, mas existe uma questão que hoje está sendo cada vez mais abordada, que é a diferença e a defasagem, e a doutora Nádia também falou disso, entre o trabalho como imaginado, o trabalho como prescrito e o trabalho real, o trabalho como realizado. E o trabalho como realizado é o trabalho realizado muitas vezes de um desfalque crônico de profissionais de saúde, ou como nós tivemos agora na Covid, que um monte de gente que não era de CTI foi trabalhar em áreas de paciente grave, muita gente jovem, muita gente que não tinha experiência, teve que entrar no front meio de uma hora para outra. Então, aprender com a sabedoria da linha de frente, respeitar essa sabedoria,
a forma como as pessoas resolvem problemas, a forma como as pessoas se entendem, a forma como as pessoas se comunicam é fundamental. E também essa ideia, que eu acho que é uma ideia muito importante, de que cultura de segurança não é uma coisa que a gente compra, não é uma coisa que a gente ensina. A cultura de segurança ela é tão maior quanto a gente consegue higienizar as mãos, ter uma estrutura para higienizar as mãos, quando a gente consegue evitar a disseminação intra-hospitalar de uma doença infecto-contagiosa, como é o caso da Covid. Então, cultura de segurança também é a modificação das práticas, é o engajamento da liderança, é o suporte da liderança à segurança do paciente. Isso é criar a cultura de segurança. Muito bem. Aqui tem uma porção de informações sobre a Covid, que eu não vou repetir, acho que todos vocês já conhecem, questão de quem tem maior risco quando adoece, uma doença que a cada dia a gente tem novas evidências, enfim, a questão da transmissão pelos assintomáticos, pré-sintomáticos, oligossintomáticos, não tem a ver uma relação entre adoecer gravemente apenas e ser altamente transmissível, embora exista toda essa discussão de carga viral nos pacientes mais graves. Né? A questão dos recursos críticos são muito importantes, quer dizer, enfim, problemas reais, problemas críticos na disponibilidade de equipamentos, das equipes multiprofissionais, de especialidades médicas, medicamentos, de equipamentos de proteção individual. Eu não preciso recontar isso que a doutora Nádia abordou super bem, e esse trabalho do COFEM foi um trabalho de dia a dia, de ver exatamente o que estava disponível, o que não estava disponível. Acho importante até comentar, e estava me esquecendo, que o COFEM está sendo um grande apoio, uma grande liderança na pesquisa que está sendo desenvolvida pela Fiocruz, sob coordenação da professora Maria Helena Machado. Nós também, como Sobrasp, estamos apoiando. A gente também, como Proqualis, também está fazendo uma pesquisa sobre avaliação de risco dos profissionais de saúde na questão da Covid. Então, isso que já foi abordado, quer dizer, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal de transporte, muita gente tem adoecido pela Covid, e acho importante comentar, quando nós estamos falando aqui de adoecimento, não é só o adoecimento infeccioso pela Covid, mas o estresse, o medo, o receio de adoecer e adoecer junto de sua família, enfim, todas essas questões ligadas ao adoecimento psíquico. Aqui um aspecto importante das dimensões da qualidade, que eu já tinha comentado, porque eu fiquei muito sensibilizado e queria mostrar para vocês, está em inglês, mas eu vou aqui comentar. Esse é um artigo que saiu muito recentemente, feito talvez por uma das maiores autoridades na área da qualidade do cuidado de saúde e da segurança, que é o professor Donald Berwick, que muitos de vocês conhecem, e ele está aqui abordando nesse artigo a questão do peso dos fatores, dos determinantes sociais, né? Do ponto de vista do adoecimento das pessoas, da expectativa de vida. E ele usa, então, uma metáfora, que é uma metáfora incrível, porque ele pega lá a cidade, lá de Nova York, e pega estações do metrô que saem lá de uma região bem rica para uma região bem mais pobre, e ele diz o seguinte: a expectativa de vida das pessoas declina, cai 10 anos. A cada minuto no metrô, a diferença, né, entre os pedaços da cidade significam 6 meses de menor expectativa de vida. Mesma coisa do centro de Chicago para o lado oeste. Uma diferença de expectativa de vida entre os habitantes de um pedaço da cidade e de outro é de 16 anos. Quer dizer, é muito. E ele, então, traz esse peso dos determinantes sociais, e com todo o esforço que nós fazemos, e fazemos muito bem, né, e isso também foi muito bem relatado pela doutora Nádia, o fato real é que o importante dessa história
é que os determinantes sociais têm muito peso. E nós vimos isso, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em que as diferenças de letalidade no adoecimento entre os bairros mais ricos e entre os bairros mais pobres chegavam a uma coisa de 5, 6 vezes, ou até mais. Significa dizer que morar numa comunidade, morar numa favela, né, a questão da cor da pele, ser negro, tudo isso interfere diretamente na qualidade do cuidado e na segurança do paciente, né? Eu, outro dia, fiquei muito mobilizado com uma live que eu vi do professor Drauzio Varela, e ele falando da Covid-19 como doença evitável, como muitas dessas mortes que poderiam ter sido evitadas, né? Também queria mostrar para vocês aqui um trabalho que eu participei com muita honra, junto com a professora Margarete Portela, que é da Fiocruz, também do Propales, a professora Cláudia Travassos, que muitos de vocês conhecem, e esse artigo está lá no Observatório da Fiocruz, e nós trabalhamos muito essa ideia de uma linha de cuidado Covid. Quais são os pontos importantes? Os pontos importantes é que, na verdade, a necessidade de articulação entre o domicílio, não apenas a atenção primária, mas o domicílio, a atenção primária, junto com os hospitais, junto com o CTI, né? Aquela escada da referência contra a referência, para a Covid, ela efetivamente não serviu, né? E também abordamos questões ligadas ao problema da vigilância em saúde e o quanto de não testagem, o quanto de não vigilância de contatantes com pacientes com Covid não foi realizado e a influência que isso teve no número de casos e no número de óbitos. Bom, vocês já conhecem sobejamente quais são os principais problemas, os principais tipos de eventos adversos. Essa é uma publicação de 2013 que é importante porque ela é que define quais são as práticas fortemente recomendadas e as práticas recomendadas. Então, depois desse momento, meio que a gente já soubesse mais o que fazer, e agora a discussão toda é como implementar isso no mundo real, no meu contexto, no meu hospital. Aqui os principais desafios... Victor. Oi, querido. Desculpe, é que uma outra pessoa apresentou a tela dela aqui. Vou só pedir para você cancelar a sua apresentação e iniciar novamente. Ah, é? Tá. Ok, peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Está compartilhada ou não? Ela está compartilhada? Não aparece. Tá, vou ver. Eu saí, não, eu tirei. Sim. Pronto. Vamos ver agora. Já está aparecendo aqui. Pronto, já foi. Obrigado. Já está no... Já apareceu aqui, abordagem de fatores humanos. Ok. Obrigado. Eu que agradeço. Enfim, nessa questão da pandemia, a importância dos fatores humanos aumentou violentamente. As questões ligadas à comunicação e ao trabalho em equipe, né? O fato que a pandemia não vai embora logo e, portanto, as medidas de proteção precisam ser mantidas. Uma questão que eu acho que é importante de ser debatida é que um certo risco de banalização da ocorrência de eventos adversos, quando a gente olha o adoecimento e o agravamento de pessoas idosas, de pessoas com comorbidades, uma certa naturalização do agravamento dessas pessoas, e muito desse agravamento está ligado a eventos adversos. A discussão mesmo de avaliar riscos em pacientes com outras doenças pré-existentes, e o fato real é que o volume de profissionais que adoeceram e o volume de profissionais que foram afastados porque eram de risco, mas, como disse bem a doutora Nádia, muitos que não foram afastados, né? Teve um colega, inclusive, que comentou que muitos, inclusive, também não quiseram, não querem ficar afastados porque isso também traz perdas do ponto de vista da remuneração. A questão dos fatores humanos, que é toda essa relação do indivíduo
profissionais pacientes com o ambiente, com a organização, com os procedimentos realizados, a tecnologia, as ferramentas. E aqui é um slide que está em inglês, mas eu queria comentar com vocês que essa estrutura um pouco de pensar tecnologias e ferramentas, tarefas, como é que a organização funciona, como é que é o ambiente, né? As unidades COVID, os quartos de isolamento, né? Enfim. E no centro disso estão as pessoas, né? Estão os profissionais de saúde, os trabalhadores da saúde, né? Por quê? Precisaram desempenhar novos papéis, o problema do dimensionamento, uma experiência maior ou menor no uso de EPIs e paramentação e desparamentação, né? Aqui tem uma coisa que é muito interessante, que, por exemplo, a intubação, que também não é um procedimento tão simples, mas a intubação ganhou um nível de complexidade do ponto de vista de não virar uma bomba relógio, né? De não virar uma verdadeira bomba de geração de aerossóis e equipes especializadas em intubação. Então, o trabalho ficou mais complexo, o trabalho ficou mais estressante, o trabalho ficou mais pesado. Toda essa questão que foi falada, quer dizer, você quer fazer xixi, você quer ir no banheiro, fazer o número 2, você quer se alimentar, você quer descansar. Enfim, e paramentação, vocês sabem disso muito melhor do que eu, não é uma coisa de, enfim, não é tirar um boné, não é tirar só uma máscara, não é tirar um capote, enfim, é todo um processo que, na verdade, também tem seus riscos e tudo. Bom, acho importante, do ponto de vista da gestão, que a gente olhe muito para a questão da redução de riscos, né? Atacar esses problemas que, mesmo que sejam inesperados, são problemas que a gente conhece melhor, né? Insuficiência de leitos, de pessoal, de equipamentos, pacientes graves, né? Eu vou acelerar aqui um pouquinho para falar rapidamente, o meu tempo já está acabando, da valorização de expectativas do profissional de saúde no contexto da pandemia. A ideia dele ser escutado, dele ser ouvido, melhorar essa segurança psicológica, poder falar sem medo, poder falar sem receio. A ideia do prepare-me, né? Ações educativas, e a gente vai ter que... A educação permanente, não falo nem mais de educação continuada, mas a ideia de educação permanente voltada, né, ao mundo real, a ideia da educação permanente é essa. Vamos falar do mundo real, vamos falar das dificuldades, vamos falar da dificuldade de se comunicar, da dificuldade de ter que andar, às vezes, centenas de metros para poder pegar um material. Então, o processo educativo ele tem que ser adequado a essa realidade. O proteja-me, toda a questão dos EPIs, dos fluxos, a questão da ventilação, o apoio, né? O apoio, muitas vezes o apoio que não é um apoio só do profissional, às vezes precisa ser um apoio da família. Essa ideia do cuidado, né? A ideia de quem está com muito medo, de quem está precisando de apoio psicológico real, a ideia do respeito, quer dizer, a gente falar um pouco de que a hierarquia é uma hierarquia super pesada, né? Toda a discussão ainda da hierarquia médica, mas que não é só no campo da hierarquia médica, ela também ocorre dentro de outros segmentos profissionais. Então, essa ideia do respeito, respeitar, né? Respeitar o profissional, respeitar aquela... E aí a OMS está muito feliz, foi muito feliz, quando não falou apenas de profissional de saúde, mas falou de trabalhador da saúde. Por quê? Se a gente pegar o pessoal da higienização e limpeza, eles não são explicitamente ou senso estrito profissionais de saúde, mas são trabalhadores da saúde, são trabalhadores fundamentais, têm, às vezes, uma escolarização menor, né? E precisam ser muito apoiados, precisam ser muito protegidos e tudo. Tem umas coisas que eu acho que são muito importantes, a ideia de fazer briefing, que não é discussão clínica, que não é reunião administrativa, é falar dos problemas, é falar das dúvidas, é falar dos receios. Antes de um procedimento, esse Clinical Group propõe, inclusive, antes da paramentação, né, o início do plantão, a questão do estresse, né, a ideia de que muito mais importante agora é a ideia de o que é o importante, não é quem tem razão, né? Apoiar quem não está familiarizado com o protocolo como algo importante, os checklists,
a questão de redução dos gradientes, dessa hierarquia tão tóxica, tão pesada que a gente vive na área da saúde, né? A questão de organizar os descansos, enfim, o rodízio das equipes dentro do possível, né? A Nádia colocou muito bem. Quer dizer, é incontornável. Muitos gestores não gostam de ouvir, mas o problema do subdimensionamento crônico das equipes refere diretamente na segurança do paciente, né? Porque quem está mais sobrecarregado perde a atenção com mais facilidade, perde o foco. Então, enfim, as pessoas estão preocupadas com 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, evidentemente que é preciso respeitar as equipes, significa que a gente não pode achar que vai ter eficiência com equipes enxutas demais, com equipes diminuídas cronicamente. Então, tudo isso é uma coisa, eu acho que é muito importante tudo. Por fim, para concluir, uma frase que eu sempre gosto de mostrar nas minhas apresentações, que é essa ideia que todo o sistema é perfeitamente projetado para realizar os resultados que produz. Quer dizer, se a gente não botar mais pessoal, se a gente não melhorar os processos de educação, se a gente não tiver uma liderança que esteja próximo de onde as coisas aconteçam, conheçam os problemas, dialoguem com os profissionais, deem feedback das queixas e das questões colocadas pelos profissionais, evidentemente que a gente não vai obter resultados diferentes. Se a gente quer resultados diferentes, nós precisamos mudar o sistema. E sistema aqui não é só o sistema de saúde, também mas é mudar muito cada organização, enfim, que faz o cuidado de saúde. Então, ok? Muito obrigado. E eu estou à disposição aí, até uma certa hora, para o nosso diálogo. Muito obrigado, um abraço. Pronto. Já está descompartilhado? Já saiu aqui, Victor. Obrigado. Prazer. Bem, agradeço, então, doutora Nádia e doutor Victor, pelas excelentes exposições. Nós tivemos alguns comentários, né, aqui no nosso chat. O chat continua aberto. Antes de iniciar aqui, gostaria de ressaltar aqui a presença da doutora Eva Maria Costa, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, coordenadora da Fábrica de Cuidados. Informar também que já foi disponibilizado no chat o link para a conferência da presença, então basta clicar no link e preencher o formulário. Os certificados serão enviados entre 15 e 20 dias. Seguindo aqui, vou apresentar aqui 2 questões levantadas pela Adani Viana e pela Rafaela Caldas, que elas falaram sobre a questão. A Adani diz aqui, para aqueles profissionais com mais de 60 anos, com ou sem morbidades, é preconizado esse afastamento. Mas o que vemos aqui no Rio de Janeiro são os profissionais implorando para retornarem ao trabalho, por conta das perdas salariais. E aí a Rafaela Caldas diz que lá em Itabuna o cenário é bem semelhante. Eu gostaria que a doutora Nádia falasse um pouquinho sobre isso. Ok, obrigada. Na realidade, como eu falei, o que acontece? Nós não nos organizamos para este enfrentamento, para trabalhar com os nossos profissionais, porque esses profissionais não precisavam nem ficar em casa. Eles poderiam estar no trabalho em uma outra atividade, e que não estivesse com enfrentamento diário, né? Os que têm, enfim, que precisava ter um olhar e uma análise, né, uma avaliação destes profissionais. Eles poderiam ser alocados em outros serviços e os profissionais fazerem serviços administrativos, fazerem teleconsulta, fazerem remoto, atendimento remoto, enfim. Não obrigatoriamente eles teriam que estar afastados. Eles poderiam, sim, estar atuando e de uma outra forma, mas com segurança para a sua saúde, fazendo um trabalho, inclusive, remoto, que foi logo uma das primeiras iniciativas do Conselho Federal de Enfermagem, foi estabelecer e autorizar o atendimento remoto para esses profissionais. Logicamente, para a enfermagem é possível, para a medicina é possível,
alguns, talvez para outros profissionais não sejam possíveis. Mas, no caso aqui, nós estamos falando exatamente desses profissionais que são mais os enfermeiros e médicos, enfim. Teria como alocá-los em uma outra atividade se eles ficarem em casa, sem estar sem estar deixando de atender, mas de atender com segurança, estar prestando um serviço para a sociedade com segurança para a sua saúde. Mas, infelizmente, nós não nos organizamos. O Brasil não se organizou. E fomos conduzindo, tratando e comprando e atendendo a epidemia conforme ela foi acontecendo. E aí, quando a gente não se organiza, é isso. Afasta o profissional e o profissional, infelizmente, padece das questões financeiras e da sua necessidade de estar no seu local de trabalho. O Vitor está pedindo a palavra, passo para ele. Não, você acabou, Nádia? Desculpe, não, eu te espero acabar, não. Não, concluí, é isso mesmo, é o serviço não se organizar, né? Não estar organizado e não pensar em como trabalhar com esses profissionais. A epidemia já vinha aí apontando, né? E o Brasil esperou ela chegar. Aí, para a gente tratá-la e conduzida dessa forma. Eu queria abordar, eu concordo com você totalmente. No fundo, a gente pode perceber que tem um volume enorme de brechas, de coisas que não foram feitas, né? Enfim, e que também, e aí, bom, não é o nosso tema principal, mas evidentemente que eu também concordo com você que faltou, principalmente no plano federal, para não entrar demais em detalhes sórdidos, mas, enfim, uma orientação efetivamente adequada à população e aos profissionais de saúde também. Então, com isso, por exemplo, toda uma parte de vigilância à saúde nas comunidades não foi feita, né? Toda uma discussão, por exemplo, relacionada ao teleatendimento que poderia ser feito, não para substituir o atendimento, a própria questão do fique em casa, hoje a gente avalia que, enfim, talvez essa não tenha sido a melhor consigna, né? Porque quantas pessoas não tiveram Covid, mas agravaram de diabetes, de doenças cardiológicas, gestações de... Enfim, bom. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que a tua fala inicial já foi muito importante, e vocês, como Conselho Federal de Medicina, de Enfermagem, mas também falei da medicina, porque isso também vale para o Conselho Federal de Medicina, vale para todo mundo, que é o seguinte: a gente acabou de ouvir agora que o prefeito de São Paulo acabou de decretar a história do home office como... Quer dizer, o que eu estou dizendo é o seguinte, para muitas dessas instituições públicas e privadas, o home office é um espetáculo, né? O home office é um espetáculo, quer dizer, pouco importa se a qualidade do cuidado ou a qualidade do serviço vai cair, pouco importa se os trabalhadores, que é uma coisa perversa, pedirem para se expor porque não podem ficar sem aquele adicional, ficar sem isso, sem aquilo. Então, de fato, tem aí uma luta e do qual a Sobrasp se engaja e pode se engajar, mas que eu acho que os conselhos têm um papel fundamental, os sindicatos têm um papel fundamental, que é aquela coisa, como só para concluir, como muitas pessoas não deixaram de trabalhar e foram para a rua trabalhar porque ou bem o sujeito trabalha ou bem morre de fome, porque também não conseguiu suporte, não conseguiu receber e tal. Então, na verdade, a pandemia traz uma outra questão importante, que é como é que está sendo a gestão do trabalho, né? Quer dizer, a gestão essa coisa do respeito ao profissional de saúde, quer dizer, faz parte não protegê-lo, quer dizer, que ele não seja obrigado a correr um risco que não deve correr, porque senão ele vai ficar sem parte do seu salário. Então, acho que é importante. Como também acho, para concluir, que essa discussão toda traz uma questão que é de uma gestão participativa também, quer dizer, das coisas nas unidades de saúde
também terem uma participação maior dos profissionais de saúde do que a gente observa hoje, entendeu? Enfim, essas coisas que eu queria somar também. A gente hoje padece com o problema da economia, mas que se faltou o planejamento, porque se tivesse planejamento, talvez estivesse sofrendo menos com a questão da economia, né? Se tivéssemos realmente planejado e nos organizado. Lógico que a pandemia, ela acomete a todos os países de uma forma igual e a nós muito mais pela nossa própria questão socioeconômica, enfim, das nossas precariedades sociais, como você já falou. Mas, na verdade, é essa. Nem todos os profissionais precisariam estar literalmente em casa, afastado e perdendo os seus, né, tendo perda salarial. Eles poderiam, sim, estar realizando outras atividades onde temos carência de atendimento. É isso. Obrigada. Sim. Obrigado. Temos mais duas questões aqui que são bastante próximas. Uma é a do Cosme Borges da Silveira, é lá do Tocantins, e da Adane Viana, aqui do Rio de Janeiro. O Cosme, ele fala um pouquinho sobre a questão das dificuldades que esses profissionais de saúde terão após a pandemia, profissionais que fazem parte do grupo de risco, que podem desenvolver alguma sequela decorrente a terem tido a Covid-19, e como será o encaminhamento após a pandemia, se eles deverão ser encaminhados, como a doutora Nádia falou, para outro setor, serem redirecionados, né, para um outro tipo de trabalho. E aí a Dani faz uma pergunta mais voltada para o Dr. Victor, falando sobre que estratégia a gente pode utilizar para garantir essa segurança dos profissionais, se isso está muito focado na questão da cultura de segurança. Então, a gente poderia juntar essas duas questões e os dois debatedores falarem um pouquinho. Silvio, você pode repetir a última pergunta? Por favor, desculpe. A Dani pergunta quais são as estratégias para garantir a segurança desses profissionais e se isso está focado muito na questão da cultura de segurança. Tá bem. Doutora Nádia, quer começar? Olha, com relação a sequelas, né, digamos assim, né, pós-Covid, nós, inclusive, houve até um projeto de lei encaminhado pelo Senado para que houvesse como é que eu vou dizer, uma remuneração, né, como se fosse fugiu aqui, uma remuneração, como se fosse uma licença, uma remuneração, né, para apoio a esses profissionais que tivessem sequela, enfim, com relação ao Covid. Mas, infelizmente, esse PL, nós até apoiamos, né, a nível do Conselho Federal, mas esse PL não caminhou. Enfim, são problemas que nós vamos evidenciar realmente pós-pandemia, porque não tem como agora, neste momento, né, prevermos que universo é esse, né, e como vamos lidar com essas situações. De qualquer maneira, nós consideramos que este projeto de lei não era nenhuma benécia, não. Era simplesmente uma forma de mitigar os danos que esses profissionais, né, sofreram por esta exposição. Mas, infelizmente, o PL não tramitou. Nós continuamos na defesa desse projeto de lei, junto com o Senado, para que ele caminhe para a Câmara, e vamos ver se ele caminha, que é uma forma de mitigar, né, esses danos pela pandemia que os profissionais de saúde venham a sofrer.
E vamos caminhar nisso e contando com o apoio da enfermagem e de todos os profissionais de saúde para que sejamos exitosos, né, neste projeto de lei. A outra questão, me desculpa, mas eu me perdi. Tinha uma outra pergunta, né? Sobre as estratégias para se garantir a segurança dos profissionais e se isso está focado na cultura de segurança. Isso está focado realmente na cultura de segurança e as estratégias são... Quer dizer, as estratégias dependem de um conjunto de ações, né? Tanto governamentais, a nível local, precisamos de liderança nos serviços, precisamos que, por exemplo, a enfermagem, principalmente, precisa estar ocupando cargos de liderança, precisamos ter voz, precisamos estar em cargos de ministério, com poder de decisão, em cargos, né, de secretarias de saúde, precisamos estar... Esse é o ano de valorização da enfermagem. É o ano da gente de pensar na enfermagem como de uma forma ampla, de uma forma em que ela deve estar ocupando os espaços onde sempre deveria estar. É um ano que a pandemia até colaborou no sentido de colocar, de mostrar esse protagonismo que os profissionais de enfermagem têm. Agora, precisamos realmente ocupar esses espaços. Precisamos, sim, mostrar toda a nossa força, todo o nosso trabalho. Estamos com várias atividades, Vitor falou da questão da pesquisa, estamos também com uma pesquisa das práticas de enfermagem junto à Universidade Nacional, a UNB, e, inclusive, já está no site do COFEM. É muito importante que os profissionais entrem no site e respondam ao questionário da pesquisa. Precisamos identificar as nossas práticas, precisamos qualificar, ampliar o escopo de prática dos enfermeiros. Precisamos, sim, só assim nós vamos ocupar e ter liderança e ter voz. Precisamos mostrar o quanto nós somos importantes, já mostramos e sabemos que somos, mas precisamos qualificar esse nosso trabalho, precisamos ocupar esses espaços e precisamos dar visibilidade ao nosso trabalho, que a pesquisa vai dar, em que o nosso laboratório também de inovações, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, também vai proporcionar. Estamos fechando já vários trabalhos apresentados e vamos mostrar o quanto a enfermagem impacta os serviços de saúde dentro das diversos municípios do Brasil. Então, é esta visibilidade, é desta forma que vamos reverter essa situação. Obrigada. Silvio, todo mundo, começando pela primeira pergunta, quer dizer, veja, gente o nosso tópico aqui não é a discussão da Covid em si, mas evidentemente que a pergunta que foi o Cosme que fez, né, traz à tona, é que nós estamos lidando com uma doença que também é uma doença que tem possibilidades de cronificação das suas consequências muito grandes, né? Quer dizer, as questões de reabilitação cardíaca, de reabilitação neurológica, pulmonar, motora, quer dizer, isso precisa ser reconhecido, eu até faria esse porém, antes até da gente reconhecer isso apenas para os profissionais de saúde, nós precisamos reconhecer isso para a sociedade como um todo, quer dizer, a gente vai ter que mudar uma ênfase, uma forma de lidar com os aspectos de reabilitação e suporte a essa clientela, que a gente talvez não tenha uma experiência prévia, nada semelhante, nada parecido. E para os profissionais de saúde, isso vale a mesma coisa, quer dizer, a gente, na verdade, também queria comentar, isso só dá mais valor ao trabalho que o COFEM fez, mas a nossa vigilância à saúde, do ponto de vista do trabalhador da saúde, é ruim. O processo
de informação sobre exatamente em que circunstâncias as pessoas adoeceram, o que foi ligado a um surto hospitalar, o que é ligado a uma coisa comunitária, o que é ligado ao meio de transporte. Isso são coisas que a gente vai precisar trabalhar e valorizar daqui para frente. Tem muita coisa ruim acontecendo nessa pandemia, né? Nós estamos aí com mais de 130 mil óbitos, né? Acho que já chegamos a 130, mais, né? Mas uma coisa que foi importante é uma aproximação, e a OMS foi muito feliz nisso, entre essa discussão da saúde, da segurança do paciente e a saúde e segurança do trabalhador da saúde. Mas se a gente olhar para os hospitais onde vocês trabalham, os locais onde vocês trabalham, a gente vai ver pouquíssimos serviços de saúde ocupacional realmente atuantes, realmente fazendo vigilância à saúde do trabalhador, né? Então, acho que isso é um tópico que também, né, e Rebraensp, com quem a gente já tem uma aliança robusta e forte, né? A nossa vice-presidente eleita da Sobrasp é uma das coordenadoras, que é a Luísa Gerardi. A gente também, junto com a Rebraensp e junto com o COFEM, mais 30 e tantas outras entidades, fizemos uma carta, uma declaração conjunta sobre a questão da segurança do trabalhador de saúde como prioridade para a segurança do paciente. Então, enfim, e eu acho que um dos tópicos importantes nisso é essa discussão da reabilitação, essa rediscussão de como é que o profissional de saúde, ele às vezes não está mais habilitado a exercer aquela função que ele sempre exerceu, mas como é que ele vai ser, né? Processos educativos, outras ofertas, porque as pessoas vão ficar, muitas vezes, não vão poder realizar aquilo que realizavam, mas são pessoas jovens, quer dizer, e todo mundo sabe a repercussão psíquica que é você não poder mais exercer aquilo que você fez durante uma boa parte da vida. Bom, a outra pergunta, falando das estratégias, quer dizer, eu acho que a primeira coisa nós precisamos assumir a Covid como algo permanente. Significa dizer que toda discussão de EPIs, toda discussão de fluxos, toda discussão de uso de máscara dentro das unidades de saúde, toda uma discussão da gente começar a achar que não é só para o hospital rico e milionário, pressão, enfim, positiva, enfim, tudo isso é importante, pressão negativa, né? Para a gente poder trabalhar. A outra coisa, e eu comentei isso, aproximação de gerência de risco, serviços de qualidade, núcleo de segurança da saúde ocupacional também. E a outra coisa que eu acho que nós temos que abrir mesmo e conversar e botar na mesa, que é a discussão do dimensionamento de pessoal, né? Eu uma vez fiquei muito impressionado com uma coisa que li dos Estados Unidos, em que, com aquela onda toda que vocês lembram, que os mais jovens não vão lembrar disso, mas de downsizing, reengenharia, que foi uma forma que o capitalismo inventou para reduzir pessoal, recursos humanos, e depois se chega à brilhante conclusão com errar é humano, que aquele monte de gente boa que se perdeu, aquele monte de gente experiente que se perdeu, na verdade, acabou levando a uma como é que fala? A uma ocorrência maior de eventos adversos. E agora, com toda essa discussão de home office, com toda essa discussão de crise econômica, a gente vai ter que estar ainda mais vigilante para defender que a saúde do trabalhador e a segurança do trabalhador da saúde é um elemento fundamental. Então, nós todos aqui, vocês que são Rebraensp e parte são da Sobrasp, a gente que é Sobrasp, o COFEM, o Conselho Federal de Medicina, enfim, a turma toda, a gente construiu uma agenda que seja uma agenda de defesa da saúde do trabalhador, defesa do direito à reabilitação, defesa do direito ao trabalho, porque isso também no setor privado, principalmente, ainda mais, e agora com reforma administrativa,
enfim, a gente sabe que isso pode levar a uma coisa de, não, funcionava com 100, mas agora dá para funcionar com 50. Não, funcionava com 50, agora dá para funcionar com 25. E a gente sabe que nessa coisa do cuidado, a gente precisa de gente. Cuidado é uma coisa dependente de pessoas, profissionais, habilitados, capacitados, protegidos, com carga horária adequada, enfim, com suporte psicológico, com segurança psicológica. Acho que é um pouco dessas estratégias que a gente precisa trabalhar. Obrigado, Vitor. Obrigado, doutora Nádia. Vamos, então, nos encaminhar para o nosso último bloco, né? O doutor Vitor tem compromisso daqui a pouquinho. Eu quero apresentar também, né, a presença da doutora Márcia Cristina Cid Araújo, enfermeira, né, da Secretaria Municipal de Saúde, uma enfermeira muito conhecida aqui, que trabalha excepcional, né, há muitos anos aqui no município do Rio de Janeiro. André Ludovico fez uma pergunta, o doutor Victor já respondeu. Vamos fechar agora, então, esse bloco com uma pergunta, deixa eu ver aqui, da Luciana Ramalho, para a doutora Nádia. A Luciana pergunta se o COFEM, ou no caso do Corém, talvez a doutora Nádia tenha mais conhecimento mais sobre o COFEM por estar no Conselho Federal, se o COFEM tem algum levantamento sobre o aumento de burnout e depressão e outros transtornos específicos com a pandemia. E aí, para finalizar a nossa discussão, a doutora Tereza Tonini levanta aqui um desafio, que é o fato de os dados sobre os números de contaminados e de mortes não serem divulgados pelo Ministério da Saúde. Então, como a gente consegue manter a vigilância sem essas informações? Então, a primeira questão é sobre os dados do aumento de burnout, depressão e outros transtornos psíquicos. E a segunda pergunta, e a final, é sobre como manter essa vigilância sem os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. Eu até já respondi no site, temos sim, nós temos a Comissão Internacional de Saúde Mental do Conselho Federal de Enfermagem, em que está fazendo exatamente esses atendimentos, coordenando os atendimentos que são prestados à população de enfermagem, e está trabalhando, sim, com esses dados e está à disposição, toda a estrutura do COFEM está à disposição de todos os profissionais de enfermagem. Então, quem coordena a comissão é a doutora Doris Dyer, de São Paulo, e podem entrar em contato e tenho certeza que vocês serão informados do trabalho, dos resultados que a comissão tem alcançado neste acompanhamento. Logicamente, esses dados ainda não estão todos fechados e trabalhados, mas já temos muito material, e eles já estão produzindo materiais. Se vocês entrarem no site do COFEM, tem vários artigos já publicados referentes ao atendimento que este grupo de enfermeiros voluntários, né, estão prestando junto ao Conselho Federal de Enfermagem, um suporte psicológico, emocional aos profissionais no atendimento durante a pandemia. E eu quero aqui já deixar o agradecimento aos nossos colegas desta parceria para toda a categoria, para o Conselho Federal de Enfermagem e para todos os nossos profissionais. E com relação, Tereza Tonini pergunta, né, sobre os números de contaminados e as mortes não divulgados pelo Ministério da Saúde. É lamentável, né, como eu já disse, que não tenhamos o protagonismo, né, do Ministério da Saúde, nem neste processo, não na coleta de dados, na informação, do prestar contas à população, do dar segurança, né, de dizer que estamos caminhando juntos nessa pandemia, de termos os dados confiáveis, trabalhados junto às secretarias, junto ao Ministério. No momento que temos, são os dados trabalhados por uma rede
Nacional de Mídia, né? Enfim, não temos os dados oficiais, né, produzidos e discutidos pelo Ministério da Saúde, apresentados à população, o que dá uma fidelidade nessa informação que recebemos. Estamos acostumados a ver os nossos gestores centrais informando a população, né, sobre o que acontece, como estamos trabalhando e como estamos conduzindo, o que está acontecendo. Nós não temos isso. E, nesse sentido, também o COFEM tem produzido esses dados com relação aos profissionais de enfermagem. Mas o que temos são os dados da mídia e que as secretarias estão passando, que estão sendo trabalhados desta forma. É um grande desafio, né? Sabemos que nesse processo já perderíamos muita informação, porque é uma cultura de não termos a notificação, né, em tempo hábil e a notificação plena, mas, enfim, com o protagonismo do Ministério, com certeza teríamos um dado mais fidedigno com relação a essa pandemia. Mas é isso aí, é um grande desafio que estamos trabalhando com os números que são informados pela Secretaria, que são divulgados pela imprensa e, logicamente, compromete a vigilância sanitária. Mas temos que trabalhar, neste momento, com estas informações que estamos alcançando e trazendo a população para este envolvimento, para este comprometimento, junto às secretarias de saúde, e que para o controle da pandemia e controlar, enfim, manter a população ainda, né, se protegendo, usando máscaras, cumprindo com o seu papel e não achando que já acabou, que, como o Vitor mesmo colocou, ela veio para ficar. E nós temos que mudar comportamentos, nós temos que, a partir dessa pandemia, nós temos que assumir outros comportamentos, temos que entender que ela não vai acabar no fim de dezembro, né? Acabou o ano, acabou a pandemia, não, ela vai continuar, e nós vamos ter que mudar os hábitos, temos que mudar nossa cultura, temos que mudar muita coisa no nosso processo de socialização, de viver, de como lidamos com essas questões. E essas informações estão sendo passadas desta forma, nesse trabalho coletivo com a imprensa e as secretarias, veiculado para toda a população, junto com muitos organismos, junto com a Fiocruz, enfim, que está fazendo também um papel brilhante e apoiando todo esse processo de trabalho, dando informações diuturnamente, né? Temos os técnicos da Fiocruz esclarecendo a população, temos, enfim, várias outras instituições, o FRJ, enfim, temos né, os nossos técnicos aí prestando informações e esclarecendo. E é este conjunto de ações que vai dar conta de como a gente vai trabalhar e manter a vigilância, porque é desta forma que nós estamos caminhando e estamos conseguindo conter e proteger a nossa população. Esse é um grande desafio, realmente. E com relação à enfermagem, os nossos dados estão no nosso site, né? Diariamente eles estão sendo atualizados também, graças aos profissionais de enfermagem que entendem a importância de notificar. E é isso. E os profissionais também de saúde de todo o Brasil entendem a importância de notificar. Embora não tenhamos o protagonismo que deveríamos ter, mas existe a responsabilidade dos profissionais de saúde em notificar para o auxílio e do controle dessa pandemia. Obrigada. Victor? Para palavras finais, ou você quer... Não, eu entendi que isso estava direcionado à Nádia.
Tá bom. A Tonini falou sobre essa questão também da... não, do que Tereza, sim, desculpa. Não, do que Tereza colocou, isso, sim, isso vem amargurando e deixando a gente indignado, né? Quer dizer, mas o grande problema, quer dizer, o Ministério da Saúde não cumpriu várias das suas atribuições e também não cumpriu essa. Agora, o fato é que todo o processo de notificação também precisa ser aperfeiçoado, né? Então, muitas vezes, quando você vai ver questão dos óbitos, cartórios, a questão da profissão, enfim, o troço também não é preenchido. Quando você vai ver notificação de casos, também a profissão não é preenchida. Então, eu acho que, se a gente pensar em uma agenda, né, eu acho que essa ideia, numa agenda de valorização do profissional, do trabalhador da saúde, da sua segurança, dos seus direitos e todo o impacto que isso tem sobre a qualidade do cuidado e a segurança, esse ponto que Tereza trouxe, eu acho que é muito importante. Qual seja, sem informação sobre quem adoece, onde mora, o que faz, né? Como é que você faz vigilância à saúde sem esse tipo de informação? É como botar um avião no ar sem instrumentos, né? Ninguém entra no avião que não tenha plano de voo, mas a gente acaba trabalhando um monte de coisas do ponto de vista da saúde pública sem um plano de voo. Então, eu acho que nós agora, em função do Dia Mundial, Silvio, nós endereçamos cartas também para os CERESTs, entendeu? Que são esses centros de referência. Então, isso é uma outra coisa que a gente vai ter que se aproximar também, entendeu? Quer dizer, a impressão que eu tenho que até agora, o pessoal de saúde do trabalhador trabalhava para... E é interessante, porque eu conheço algumas pessoas, acho que Nádia, você também, Tereza, enfim, mesmo na área da saúde do trabalhador em geral, essa questão da saúde do trabalhador da saúde, tem pouca gente, às vezes, trabalhando com isso, entendeu? Enfim, então, acho que essa é uma prioridade, é uma das grandes prioridades, que é melhorar a qualidade desses sistemas de informação relacionados à saúde do trabalhador da saúde, porque senão a gente também vai só opinar, né? E o nosso problema é agir, né? Enfim, é isso. Ok, obrigado. Vou fazer aqui os últimos comentários finais. O Dr. Victor já enviou o PDF da apresentação dele. Em breve a gente vai enviar por e-mail para os participantes. Lembrando novamente, para quem ainda não preencheu a ficha de frequência, acessem o link aí no site. Essa palestra também, esse debate aqui, em breve vai estar disponível no canal de YouTube da Rebraensp Núcleo Rio de Janeiro. E, para finalizar minha fala, gostaria de convidar a todos para participar da maratona do Dia Internacional da Segurança, do Dia Mundial da Segurança do Paciente. Vai ser amanhã, né? Então, nós vamos realizar palestras pela Rebraensp Nacional desde 8h20 da manhã até as 21 horas. São 18 palestras. As palestras da manhã já estão todas com lotação esgotada, mas nós temos ainda palestras com vagas a partir das 13 horas para entrar no nosso site www.rebraensp.com.br. Vou agora, então, abrir a palavra para a doutora Nádia e doutor Vitor fazerem suas considerações finais. Bom, obrigada, agradecer a Rebraensp, ao professor Sérgio, Vitor, um prazer enorme aqui estar discutindo com vocês, como eu já disse, foi muito bom esse encontro, a participação também dos colegas foi muito bom, muito gratificante a gente poder estar esclarecendo, estar trocando informações, enfim, nesse momento difícil para todos nós, né? E não esquecermos que os profissionais de saúde neste processo são assim, o mais importante, temos que ser muito valorizados, porque nós estamos dando conta desse processo com muita
muita dignidade, com muita maestria, apesar de todas essas dificuldades pontuadas aqui, tanto pelo doutor Vitor, como pelos dados que eu apresentei aqui pelo Conselho Federal de Enfermagem, mas mesmo assim, os nossos profissionais estão atuando de uma forma digna e brilhante no atendimento à população. Merecemos todos os aplausos, mas não só aplausos, merecemos respeito, merecemos uma jornada de trabalho digna, merecemos uma remuneração adequada, com a responsabilidade e com o compromisso e com a qualidade e a qualificação dos nossos profissionais de saúde. Somos, como eu já disse, profissionais extremamente qualificados, especializados. Precisamos que o Ministério da Saúde, precisamos que todos os governantes, precisamos que todos os empresários olhem para os profissionais de saúde com mais respeito, com o respeito que eles merecem. Sem os profissionais de saúde, sem a enfermagem, sem os médicos, sem farmacêuticos, não teríamos o SUS que precisamos. Não temos o SUS que necessitamos, porque ainda temos, como já disse, o subfinanciamento histórico. Mas precisamos lutar pela defesa do SUS e pela dignidade do trabalho dos nossos profissionais em defesa da vida e da segurança dos nossos pacientes. Obrigada a todos, uma boa noite. Obrigada, Vitor, pela participação com você. Obrigada, professor Sérgio. Obrigada a todos que participaram desse chat. Bom, eu queria, Silvio, primeiro agradecer a você e o grupo da coordenação, a Adani e a Andréia, né, do Vico, pelo convite, super gentil. Fiquei, além de tudo, feliz, porque vi que, além das pessoas do Rio de Janeiro, bom, que a gente é mais próximo, mas tem pessoas de vários outros estados, o que deu uma dimensão... Agora não tem mais encontro estadual, encontro municipal, né? Qualquer coisa pode ser nacional ou até internacional. Então, também foi uma coisa ótima. Quero agradecer muito a doutora Nádia, porque também, para mim, teve muita coisa esclarecedora do ponto de vista de informações e de posicionamento do COFEM. Agradecer também a todos as perguntas e questionamentos e posicionamentos. E eu acho assim, né, a minha geração é uma geração que já tem, enfim, mais de 60 anos, né? Eu tenho 62 anos, e há 40 e poucos anos atrás, enfim, quando eu tinha meus 17, 18 anos, 17 anos, que eu entrei na faculdade cedo, a gente dediquei os melhores anos da minha vida, os melhores, mas, enfim, eu dediquei parte da minha juventude a fazer com que o país fosse um país democrático, né? Que a gente tivesse eleições livres, né? Que a gente tivesse, como teve a possibilidade de ter uma constituinte, como foi a Constituição de 88, que foi uma Constituição com muitos direitos, ainda que eles precisam ser garantidos. E agora, enfim, que eu já estou mais velho, enfim, não muito velho, mas mais velho, o momento está difícil, né? Eu acho que o momento não está simples, né? Não está simples na saúde, a gente está vendo aí florestas sendo queimadas, enfim, animais sendo mortos, é um horror, né? Enfim, é muito difícil. Mas, na nossa área, daquilo que é mais diretamente relacionado a nós, primeira coisa que eu acho importante, e essa declaração conjunta, eu acho que ela foi um passo importante, nós temos que trabalhar juntos, nós temos que, sabe, cada um, minha profissão, minha especialidade, mas vamos nos juntar, né? A gente tem tido uma experiência de convívio e de trabalho em conjunto com a Rebraensp, que tem sido extremamente positiva. Também temos tido, com menos intensidade, mas também deixar claro aqui para a Nádia também nosso desejo de ter uma aliança política, ter uma aliança técnica com o COFEM, né? Vocês representam aí alguns milhões de profissionais de saúde, então
Isso é fundamental para nós. A Sobrasp, vocês sabem, é uma sociedade multiprofissional de verdade, né? Enfim, outro dia, numa reunião no CREMERGE, alguém me disse o seguinte, que eu tinha conflito de interesse de estar numa reunião do CREMERGE, porque a Sobrasp tinha muitos enfermeiros. É óbvio que o troço quase degenerou em briga, mas, enfim, a pessoa que falou isso acabou retirando. Mas dizer do meu orgulho de estar ombreado com a enfermagem, enfim, o Silvio, que tem mais convívio assim comigo, sabe disso, e estamos juntos. E agora, para concluir, eu acho que nós precisamos construir uma agenda em relação à saúde, à segurança do trabalhador. Acho que nós precisamos avançar na discussão da segurança do paciente. Agora, não dá mais. O fato real é, essa agenda ela precisa incluir as questões de carga horária, ela precisa incluir as questões de dimensionamento de pessoal, ela precisa incluir uma forma de gestão que sejam formas mais participativas, enfim, é isso, não se pode ter nenhuma ilusão, e infelizmente ainda tem gente que olha para o profissional de saúde, para o trabalhador de saúde, como um problema. E eu acho que nós temos que dizer, claro, o profissional de saúde, o trabalhador de saúde, ele é a solução. Agora, é uma solução que precisa de investimento, que precisa de apoio, que precisa de suporte, né? Não, mesmo que a gente possa considerar que muita coisa agora vai acontecer via tele isso, tele aquilo, mas isso também vai ser conduzido por seres humanos, por profissionais de saúde. Então, enfim. Então, acho que é mais ou menos essa ideia. Meu prazer de estar com vocês e estou à disposição para outros encontros e outros eventos. Também quero aproveitar e convidá-los também para se associarem à Sobrasp. A Sobrasp precisa de sócios. Quanto mais sócios a gente tiver, mais forte a gente vai ser, né? Então, tem o nosso site, www.sobrasp.org.br, e amanhã é o grande dia, né? Aí vamos ter o evento da Rebraensp, que o Silvio também gentilmente me convidou para participar do encerramento também, que vai ser super bacana. Amanhã todo mundo de laranja. Eu não sei se eu mostrei para vocês aqui, eu acho que eu não mostrei, mas o pessoal lá da Bahia fez essa... Estão vendo a máscara? Enfim, a máscara laranja da Sobrasp, enfim. Então, é isso. Mas nós vamos nos organizando. O Cristo Redentor amanhã vai estar iluminado, o Castelo da Fiocruz vai estar iluminado, o Elevador Lacerda vai estar iluminado, enfim. Então, vai ser um espetáculo e vamos amanhã juntar nossas energias e vibrações aí para que o Brasil melhore, que está precisando, tá bom? Um abraço grande, obrigado. Obrigado, doutora Nádia, doutor Victor. Agradeço também a Anne, a Andréia, minhas colegas aqui no Núcleo Rio de Janeiro, minhas parceiras. Agradeço a todos os participantes por essa tarde nossa excepcional, extremamente produtiva, com discussões extremamente ricas. Né? Vamos, então, por encerrado esse evento do Núcleo Rio de Janeiro e aguardamos todos vocês em uma próxima oportunidade. Boa noite a todos.